A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 10, o cuidado com as palavras. Sabemos que as pessoas elas têm personalidades, elas têm temperamentos diferentes, a forma da criação também é diferente. Por isso encontramos algumas pessoas que são mais extrovertidas, que falam bastante, se comunicam bem. Tem outras que já são mais introvertidas, são mais quietas, mais tímidas. Então tem essas diferenciações. Mas o fato é o seguinte: independente se você fala muito, se você fala pouco, nós temos que aprender a falar o momento correto e a forma correta de se falar, né? Quem fala muito tem que aprender a falar um pouquinho menos. Quem fala menos tem que aprender a falar mais, a se posicionar. E ambos têm que aprender o quê? O que comunicar e a forma de comunicar. A nossa lição hoje vai focar no quê? Nas pessoas que falam sem pensar. Aquelas pessoas que nem pensam e já estão falando. Então esse vai ser o foco da nossa lição. É preciso ouvir mais. Quando nós olhamos essa figura, o que nós observamos? Duas orelhonas, quer dizer que devemos ouvir mais. Temos duas orelhas, dois olhos e uma única boca. Isso nos indica o quê? Que devemos ouvir mais, ver mais, analisar, observar e falar menos, falar no momento certo. Olha esse versículo aqui, ó, em Tiago, capítulo 1, verso 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, sejamos sempre prontos para ouvir. Eu sei que às vezes é difícil, a gente já está ouvindo e já quer responder, já quer fazer, mas a gente tem que ouvir direitinho, com atenção, tudo que a pessoa está falando. Aí você vai falar. E se por acaso for algo que estão falando para você que você vai ficar bravo, demora para irar, segura. Nós não devemos irar. Mas se por um acaso nós ficarmos bravos, que a gente toma cuidado para quê? Para não pecar. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, tá bom? Vamos lá. Apressado para falar. As pessoas que falam antes de ouvir podem correr os seguintes riscos: ser questionada fortemente pela outra pessoa e acabar ficando sem resposta ou confusa com o questionamento. Olha só o que diz aqui. Provérbios 18 a 17. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Se possível, espere o outro falar. Aí você escuta e tudo mais, depois você argumenta, depois você conta a sua versão. Porque às vezes a gente está tão na pressa de falar que a gente começa falando e a outra pessoa está fazendo o quê? Só observando. E aí ela começa a questionar, podendo deixar confuso, sem resposta. Então seja calmo, seja cauteloso para falar. Vamos lá. Fazer julgamento errôneo e passar vergonha. Normalmente as pessoas que começam a falar apressadamente, antes de ouvir o próximo, o que acontece? Ela faz o julgamento errado. Normalmente é isso que acontece. Ela ouviu, ela nem analisou a situação e ela já está falando. Vai passar vergonha. Olha só o que diz aqui em Provérbios 18, 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Né? Porque você não observou, você não ouviu, não analisou a situação e já começa a falar. Então, seu julgamento provavelmente vai ser errado. Fala demais. Tem pessoas que falam demais e geralmente não pensam para falar. E por não pensarem, pode ofender, expor a sua própria vida, expor a vida da outra pessoa, ou seja, fala desnecessariamente. Tem pessoas que falam muito, começa a explicar uma situação e aí já começa a falar demais e acaba expondo, acaba ofendendo. Isso é muito complicado. Às vezes a gente escuta, né? As pessoas falam, eu preferia que essa pessoa desse um tapa na cara do que falasse o que ela falou. Porque a palavra, ela vai na alma, né? Um tapa, uma coisa assim, você sente no corpo. Mas a palavra, ela dói, machuca a alma, o coração. E não tem como a gente pegar essa palavra. Não tem como, não foi bem isso que eu disse, porque aí você já disse, a sua maneira de falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói, quer dizer, você acaba se prejudicando. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Nós devemos ser sábios, trazer palavras que vai edificar a pessoa, que vai ajudar essa pessoa a se levantar e não destruir, não ofender, não expor essa pessoa, mas preservar, ok? Vamos lá, antes de falar, pense. A informação é verdadeira?
O que você está falando, você tem certeza que é verdadeiro? Ou foi o colega ali que te contou, ou que você imaginou e você já está falando? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na aula passada a gente comentou sobre fake news, notícias falsas. A gente tem que tomar muito cuidado para não passar informação errada, informação falsa. Isso não é do agrado do Senhor. Então pense, se aquilo que você vai falar é verdadeiro, você tem certeza? Segundo, vai contribuir de forma positiva? Eu até coloquei aqui, às vezes você até sabe a verdade e sabe o que está acontecendo, mas avalie se é necessário falar e, se for, pense na melhor forma. Às vezes você sabe o que aconteceu, você sabe o que a pessoa tá falando, está fazendo, mas é você que vai estar contando. Às vezes você está sendo o quê? Dedo duro. É preciso isso? É lógico, tem situações que são graves, a gente precisa realmente contar. Mas será que vale a pena? Será que você está ajudando, você está contribuindo de forma positiva? Talvez seja necessário você conversar com a pessoa, falar, olha, é melhor você falar a verdade, é melhor você contar, e não você ficar expondo, não você ficar falando. Então, verifique se o que você está fazendo vai contribuir de forma positiva. Às vezes é só para ver aquela pessoa se prejudicar, levar uma bronca. Então, analise, tá bom? E se tiver que falar, não, eu preciso falar. Veja a melhor forma, veja o melhor momento, ok? Vamos lá. É fofoca? Não conte fofoca e nem escute fofoca. Fofoca nunca será boa. Geralmente fofoca traz o quê? Briga, contenda, discórdia. Então, se a pessoa vai... A irmã Renata, eu não faço fofoca. Ok, você não faz a fofoca, mas você escuta a fofoca? Porque se você escuta, você está contribuindo. Então, se alguém vier contar fofoca para você, você fala, irmão, vamos fazer o seguinte, não precisa saber, vamos orar, vamos pedir para Deus entrar com providência. Não, mas é algo bom. Ok, é algo bom, então a gente vai ficar sabendo todo mundo junto. Mas não compartilhe, não faça parte dessa rede de fofoca, tá bom? E é calúnia? Calúnia, olha, de tudo que eu falei aqui, tudo é errado, tudo é ruim. Por exemplo, você dar notícia falsa é ruim, você contribuir de uma forma negativa é ruim, você fazer fofoca é ruim, mas a calúnia é a pior. Por quê? Você vai estar falando uma mentira sobre uma pessoa. Você vai estar inventando algo sobre uma pessoa e agindo de má fé para realmente prejudicar. E eu não sei se vocês sabem, mas calúnia é crime. Se for provado que você está caluniando alguém, você pode até ser preso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não invente mentira. Não invente calúnia sobre as pessoas. Se você não tem certeza de alguma coisa, fique quietinho, analise a situação, tenta resolver de uma forma mais adequada. Procure alguém com mais experiência, converse com seu pai, com sua mãe, com o professor, com o pastor, não sei. Mas cuidado para não levantar calúnia. Você está fazendo algo para prejudicar. E Deus não se agrada. E quando a gente fala de mentira, aulas atrás aí a gente falou sobre o pai da mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. E eu tenho certeza que o diabo não é seu pai. O seu pai é Deus, aquele que fala a verdade. Então, vamos tomar cuidado para não cometer essas falhas. Então, antes de falar, pense. Isso em todo lugar. Na sua casa, na escola, para quem já trabalha no trabalho. Então, com os colegas, com os amigos, então pense. Porque uma amizade muito boa pode ser destruída por conta desses itens que a gente estava comentando. Olha esse versículo. Está lá em Salmos capítulo 34, do 12 ao 13, que diz assim: quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Quer ter uma vida boa, próspera e longa? Não fale maldades e nem faça nem conta, mentiras. Vamos lá. Controle a sua língua. Tiago, capítulo 3, do verso 2 ao 11. É um texto um pouco longo, mas vale a pena a gente ler esse texto. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que lhe nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, é levada de impetuosos ventos, serviram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno.
porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? O que está dizendo aqui? Olha, está dizendo que a língua é difícil da gente dominar a nossa própria língua. O cavalo, eles colocam os freios no cavalo, o cabresto aqui no cavalo e vai conduzindo, dirige o corpo inteirinho do cavalo. Uma embarcação, um navio bem grande, o capitão lá, o marinheiro, ele faz o quê? Pelo leme, que é pequenininho comparado ao navio, lógico, ele consegue governar a nau, né? Se vai para a direita, se vai para a esquerda. E ele está falando que a gente tem que o quê? Dominar a nossa língua, refrear a nossa língua, mas é muito difícil. Fala assim, olha, um fogo, uma faísca, ele incendeia todo um bosque, toda uma floresta. E a nossa língua é um membro pequeno comparado ao nosso corpo. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente inflama tudo, né? Tudo pode virar uma grande confusão, uma briga terrível, por quê? Por conta de uma palavra, de algo que você tenha dito. Então a gente tem que dominar a nossa boca. Aqui também fala que da boca a gente glorifica a Deus, a gente louva a Deus. Infelizmente, tem pessoas que assim, tá lá no culto, tá adorando, tá louvando, vai lá no púlpito, lê a palavra e tal, tal, tal. Mas, de repente, tá lá reclamando do irmão, tá murmurando, tá xingando. E a Bíblia tá falando assim, olha, como que de uma fonte de água, do mesmo manancial, da mesma fonte, pode sair uma água amarga e uma água doce? Não pode. Então, assim, olha, ou a gente é de Deus, ou a gente não é. Ou a gente é convertido, ou a gente não é. Nossa, irmã Renata, isso é pesado, mas é verdadeiro. Ah, então a irmã nunca erra? Não, eu erro. Eu erro, eu vacilo, mas a gente tem que se controlar para que a gente não venha errar, para que a gente não venha usar a nossa boca como maldição, mas que a nossa boca tenha palavras, palavras de vida eterna, palavras boas, palavras para edificar, para levantar as pessoas. Se tiver uma correção, uma exortação, que seja com amor, né? E de acordo com a palavra do Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode magoar nossos pais, né? Magoar quem é pai e mãe, pode magoar os filhos. Muito cuidado com as palavras, com as pessoas, onde você trabalha. Então, tome cuidado, não murmure, não fique reclamando todo momento, né? Fica falando, reclama de Deus, reclama da igreja, reclama disso, daquilo, não. Muda a sua forma de pensar, muda. Em vez de você falar coisas ruins, comece a falar coisas boas, comece a abençoar, use a sua boca para abençoar. Adolescente pode abençoar, não é só adulto. Acorda já agradecendo ao Senhor. Quando acontecer alguma coisa, analise, pense, não fique murmurando. Será que não foi um livramento do Senhor? De repente você queria fazer um passeio, queria fazer alguma coisa e não deu certo. Às vezes é o Senhor te livrando. Então, abençoe, não fique murmurando, não fique reclamando. Todo momento a gente tem coisas para agradecer ao Senhor, que sejamos gratos, que a nossa boca, o nosso lábio seja para quê? Para louvar, para engrandecer e agradecer o nosso Deus. É fácil? Não, não é fácil. Isso é um treino, você vai trabalhando isso dentro de você. Quando você for reclamar, você fecha a boca e fala, glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu sempre falo para os meus alunos? Às vezes a gente está andando e aí bate o dedinho do pé em algum lugar, na quina do sofá, na mesa. Ao invés de você reclamar, de você amaldiçoar, sabe o que você faz? Dê glória a Deus. Ai, mas isso é coisa de louco. Não, começa a dar glória a Deus. Senhor, eu te glorifico. Glória a Deus, aleluia. Senhor, vai passar. Senhor, me ajuda. E você vai ver que vai melhorar. Eu me ensinei isso para alguns alunos e muitos alunos fizeram e falaram assim, irmã Renata, não é que dá certo mesmo? Sabe o que acontece? A gente começa a rir, tá com dor e começa a misturar a dor com risada e o negócio passa. Então a gente sempre vai ter que levar dessa forma. Não use a sua boca para amaldiçoar. Amém? Estamos aqui chegando à nossa conclusão. Como falamos no início da aula, temos 2 ouvidos e uma boca, ou seja, devemos ouvir mais e falar menos. E ao falar, devemos pensar para não pecarmos contra Deus e não magoar ou ofender o nosso próximo. A melhor forma é orarmos, nos aproximarmos cada vez mais de Deus e desenvolver o fruto do Espírito, né? A bondade, a benignidade, a mansidão, a temperança, o gozo. É isso que a gente tem que desenvolver em nós.
o amor e a gente ficar cada vez mais próximos do Senhor, porque aí a gente vai estar mais parecido com Ele e vamos errar menos e vamos falar coisas boas para as pessoas. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.